Já me Olá, estamos esqueci. de volta com o nosso segundo bloco do programa História Atual. Continuando com a entrevista com a professora doutora Flávia Spinelli Braga sobre os desafios da formação de professores da educação básica, a importância de Paulo Freire para a educação brasileira, a conjuntura política e os desafios para a educação. Lembrando a você que está nos assistindo para dar um like, para se inscrever no nosso canal e compartilhar a nossa programação. Nosso programa vai ao ar aos domingos, terça e quinta-feira, sempre às 18 horas. E, neste segundo bloco, nós queremos começar com a seguinte pergunta. Professora Flávia, em que se constitui o pensamento e a filosofia de Paulo Freire? Vou ver se eu consigo ser sintética, né? Que não é fácil falar desta figura centenária, né? O Paulo Freire tem várias fases da construção dele enquanto professor, porque, inclusive, né, ele é considerado, ele mesmo se autoconsidera em eterno processo de construção. Ele, inclusive, traz um conceito que chama docência, ou seja, o docente bebe da discência, como a discência bebe da docência, ou seja, ele sempre está aprendendo, ensinando, e ele sempre está ensinando, aprendendo. Então, a gente já começa falando de um discurso que ele leva ao longo de toda a sua vida, né? Nascido em 1921, no Recife, e tendo uma trajetória de vida realmente muito importante. O pensamento, e eu falo pensamento porque Paulo Freire, para muitos, é um método. Paulo Freire não renovou no método, vamos dizer assim. Existia um cartilhamento na época, você deve saber como historiador, Lemuel, e os nossos ouvintes, nossas ouvintes devem saber, porque nossos pais, nossos avós passaram por esse processo de alfabetização, aquele clássico processo que a gente unificava consoante com vogal, né? E aí, BA, BA, BE, BE, BU, né? BI, BI, tal. E se utilizava palavras que tinham facilidade de serem unificadas pela junção consoante e a forma, por exemplo, como a palavra uva, né? Nós temos uma vogal, uma consoante e uma vogal. Então, eu vou dar esse exemplo, por que eu estou falando isso? Porque o Paulo Freire, quando vem para Angicos em 63, o que ele faz aqui? Ele simplesmente tenta implantar um processo natural de formato muito próximo a esse cartilhamento que nós tínhamos, mas ele percebe que a realidade de uma cidade como Angicos não era uma realidade que a palavra, por exemplo, uva, era comum, era do cotidiano. Então, um dos grandes processos que vão validar e vão dizer que Paulo Freire tem um método, e eu discordo que ele tem um método, porque ele não trouxe nada de novo no sentido da epistemologia do pensamento ali, nesse caso. Ele aplicou o método natural que nós tínhamos, de unificação de consoante com vogal, mas o que ele trouxe de novo? Ele trouxe, primeiro, a possibilidade de todas as pessoas que eram classificadas dentro, a partir de 15 anos, que não tinham acesso à alfabetização, pudessem, em 40 horas, serem alfabetizados a ponto de serem colocados como eleitores, colocados como cidadãos, colocados como eleitores, colocados como consumidores, donos de suas propriedades, e aí tendo no cartório o registro clássico e, consequentemente, direito cidadão, né? E por que foi feito isso? Isso foi feito porque o governador da época, aqui, Aloysio Alves, percebeu o trabalho que Paulo Freire já tinha feito lá no Plano Nacional de Alfabetização,
na década de 40 já, no final da década de 40, e juntamente com a criação da UNE, para quem não conhece a UNE, a União Nacional dos Estudantes, que também vem desse período, né? Ele projeta o processo de caravanas educacionais, caravanas políticas. E a UNE adota essa formação, esse modelo, vamos dizer assim, ou aí pode chegar a ideia de método, de levar a educação às pessoas, não que as pessoas a educação, até porque a gente está falando de uma educação que era restrita à classe média alta, a praticamente filhos, né, de uma condição social que já tinha uma certa ascensão, e mais do que isso, né, a necessidade de se desenvolver um país que pudesse ser letrado. Então, a ideia de letramento que ele adota é simplesmente aplicado na cidade de Angicos, aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte, com a ideia de trazer e iniciar o processo de letramento com os jovens e adultos durante 40 dias, a partir de palavras do seu cotidiano. E ele é revolucionário porque quando ele chega em Angicos, né, claro, com toda a comitiva aí de Aloysio Alves e os políticos locais, né, ele simplesmente diz o seguinte: eu não quero a interferência de ninguém nas minhas aulas. Portanto, todos que se sentirem com vontade de aprender, vontade de ter suas palavras, vontade de escrever, que venham para a minha aula. Entrou numa escola pública da cidade de Angicos e abriu as salas. Quando ele abre as salas, ele tem um grande número de estudantes, forma basicamente 300, os 300 primeiros, e entre eles você tem, a maioria eram da agricultura familiar, ou seja, pequenos agricultores, e, por incrível que pareça, pessoas que eram já consideradas minorias e marginalizadas. Tem um fato muito histórico importante da história local, que eles falam que Paulo Freire alfabetizou a grande prostituta que existia na cidade de Angicos. Ela pede para entrar na sala dele e realmente consegue se formar e se sente muito bem acolhida. Então, ele não fazia discriminação também de quem poderia ou não ter acesso ao processo de alfabetização e letramento. Então, com 40 dias, ele finaliza o processo e, claro, forma aí os multiplicadores, que eram estudantes da universidade, de universidades do Nordeste, que foram aprender com ele como fazer e como alfabetizar em 40 dias a partir de palavras locais. Então, em vez de usar a palavra uva, que era padrão no Brasil, como a BNCC tenta fazer, trazer uma única forma de processo de letramento, o que ele fazia? Ele perguntava para os alunos: o que vocês comem, o que vocês gostam, o que tem a ver com o dia a dia de vocês, né? E aí muitos falavam macaxeira, falavam palavras que tinham a ver com a realidade dos moradores de Angico, e a partir dessas palavras fez o processo. Então, é aí que a gente chama que teve um método, mas, na verdade, não é um método dele. Ele só utilizou palavras do cotidiano e ampliou o processo de emancipação. Agora, o pensamento do Paulo Freire, como eu disse para você, ele passa por várias etapas. Essa etapa que ele já está aqui em 63, em Angicos, ele já era considerado um professor diferenciado. É um cara que se formou em Direito, como a maioria dos estudantes que chegavam no ensino superior, ou se era bacharel em Direito, ou era engenheiro, né, das escolas superiores da década de 20. Então, 20, 30, você então imagina o quanto para ele não tinha muita opção. Mas ele foi justamente no exercício da advocacia, que ele trabalhava para um patrão, ele perdia todas as causas,
porque dizia que ele não tinha convicção daquilo e percebia que, na verdade, ele queria mais mesmo era que a empresa perdesse para que os seus funcionários, os trabalhadores que eram da fábrica, que entravam contra a própria empresa, pudessem ganhar. Então, ele começou a perceber a sua vocação e o seu interesse pelo lado do oprimido. Nessa Constituição toda ficou muito conhecido e começou esse processo de letramento. E aí ele vai influenciar diversas entidades, como a UNE, que eu te falei aqui agora, e também as prefeituras que estão na região da Grande São Paulo. Consequentemente, ele vem para o Recife, que é sempre a sua terra de origem, a sua como é que se diz? O seu ponto de onde ele se sente mais nordestino, mais ativo, né? E começa a trazer essa proposta que ele aplicou para a EJA, para o letramento da educação de jovens e adultos. A partir disso, nós estamos em 63, ele já tem aí um acesso a uma leitura mais crítica, né? Por exemplo, do materialismo histórico dialético, para quem não conhece, que tem como grande autor o Karl Marx, que objetiva uma sociedade diferente do capitalismo, né? E ele tem até um pensamento que eu gosto muito de trazer dessa fase dele, né? Dessa fase do Paulo Freire marxista, né? Que a gente fala muito, que é aquele fala que o que presta no capitalismo, no meu entender, não é ele. Para mim, ele é uma malvadeza em si mesma. Se pensa na excelência do capitalismo no Brasil, eu me pergunto, que excelência é esta que produz 33 milhões de famintos? Né? Ele começa a se questionar nesse sentido. Então, os camponeses que disseram a mim, Paulo, tu já leste Marx? Ele diz, não, eles não liam nem jornal, foi a realidade que me remeteu a Marx. E tem uma coisa que é muito interessante nesse processo dele, e aí eu já estou falando de uma fase dele em que ele já com a ajuda da igreja, porque ele sempre foi um cristão muito, muito, muito ativo, né? Ele é já no início do golpe, que nós vamos ter em abril, em 64, ele já é um dos primeiros a serem chamados para as inquisições, né? para os grandes interrogatórios. E aí o Paulo Freire simplesmente juntamente com a igreja, ele consegue fugir e foge para a Bolívia. Só que a Bolívia, em um ano, também impõe uma outra revolução e ele tem que fugir para o Chile. E aí sim, no Chile, ele estabelece a sua grande obra, A Pedagogia do Oprimido. E na Pedagogia do Oprimido, ele tem a sua identidade com o marxismo muito bem cravada, muito bem concreta, porque ele vai trabalhar com os camponeses, né? E aí, nessa história desse trabalho, desse exílio, que ele fica por muito tempo no Chile, ele basicamente fomenta até a política educacional, na época, para o Allende, e que, consequentemente, vai dar um respaldo do nome dele e da sua política de acesso à educação, de uma educação de letramento para os pobres, no sentido de emancipação, quando Harvard, por acaso, lê a primeira impressão do Pedagogia do Oprimido, Lemuel e caros ouvintes, em 1964, 68, e é em inglês. Ela nem no Brasil chega, ela só entra no Brasil na década de 80. Então, o Paulo Freire ele é mais lido fora do Brasil do que no Brasil. Ele é mais reconhecido fora do Brasil do que no Brasil. E engraçado como um cara com uma teoria marxista muito forte em si, né, faz diversos ensaios, e aí eu recomendo muito o ensaio que ele fez nesse período que ele estava no exílio no Chile, que é o ensaio quando ele faz sobre um diálogo fictício entre o agricultor, o agrônomo e o camponês. É fantástico.
chama Extensão ou Comunicação, e tem uma interrogação. Esse ensaio é fantástico, porque é ali que ele vai mostrar essa dimensão do que é o opressor, ou a ilusão do que se é opressor, e do que é o oprimido, do que é o conhecimento empírico e do que é o conhecimento científico, que um não tem capacidade de anular o outro. E aí ele mostra a partir desse diálogo. E nessa proposta, ele vai mostrar que a reforma agrária, por exemplo, que é um dos objetivos, né, da participação dele no governo Allende, vai fazer com que a sociedade perceba que só a reforma agrária em si não é a grande mudança da estrutura que existia, né, do capitalismo. Além da reforma agrária, nós tínhamos que ter uma consciência cultural. Então, isso também já é mais um conceito do pensamento freiriano que começa a ter um pouco de mudanças a partir do momento que ele reconhece a figura feminina. E ele vai reconhecer a figura feminina quando ele vai para Harvard, convidado, vale ressaltar aqui, não é nós que, não é ele que estudar em Harvard, foi Harvard que estudou Paulo Freire, e a gente precisa levar isso em consideração, né? Uma grande escola dentro do berço capitalista, chamando Paulo Freire para fazer uma discussão. E dali ele vai para a Suíça, faz as suas contribuições, são mais de 15 publicações de ensaios, diálogos, e começa a sua peregrinação para os países portugueses das colônias africanas, das ex-colônias africanas, desculpe. E é nesse processo que ele vai recebendo uma nova titulação, ele vai entrando mais no mundo da escola humanística, ou da escola fenomenológica, ou da escola cultural. E aí sim, por isso que você fala para mim, o pensamento freiriano. Por quê? Porque Freire ele é tudo ao mesmo tempo. Ele é marxista, ele é humanista, ele é um cristão e ele é um cara altamente ecológico. Ele acredita muito nessa concepção. Ao longo de toda a história aí, a gente vai discutindo mais, né? Mas para você ter noção um pouquinho do que é o pensamento, como é mais complexo mesmo. Esse histórico que a professora Flávia fez aí nos dá uma noção é, da experiência de Paulo Freire, não só no Brasil, mas pelos países que ele andou, que ele compartilhou o seu pensamento e que também ele adquiriu conhecimentos em cada país, em cada cidade, em cada comunidade que ele trocava experiência e colocava em prática o seu pensamento. Flávia, essa toda experiência de Paulo Freire, a aproximação com o marxismo, a experiência no Chile, outras experiências em colônias, ex-colônias do continente africano, e a proximidade de Paulo Freire com as questões sociais, a crítica que ele sempre fez e que sua obra faz ao sistema capitalista, seria isso o que incomoda tanto os setores conservadores aqui no Brasil? Com certeza, Lemuel. Esse é um elemento crucial, porque quando ele escreve a pedagogia do oprimido, ele deixa muito claro, e uma frase célebre do livro, que eu falo muito para as pessoas, não comecem a ler a obra de Paulo Freire pela pedagogia do oprimido, porque é o livro mais difícil. Comecem a ler pela pedagogia da autonomia, que ele faz lá já na década de 80, tentando resgatar todo este papel que ele tem, todo o porquê que ele era considerado um subversivo, inclusive na ditadura, né? Basta lembrar da imagem que eu já tinha comentado com você e que eu acho que é de conhecimento geral, da finalização do processo da alfabetização durante 40 dias, esse movimento, né, que acontece aqui em Angicos, na cidade do Recife, o João Goulart, na época presidente, ele faz uma fala final do que foi o projeto, e ali ele já contrata Paulo Freire para
um projeto nacional de alfabetização e letramento, e junto a ele estava, além do Aloysio Alves, que era o governador que trouxe o Paulo Freire para essa primeira experiência em Angicos, está o Calazans, que é o seu secretário de Educação, aqui no estado do Rio Grande do Norte, e que é um dos precursores aí junto ao Roberto Marinho da Rede Globo, que é basicamente financiada pelo governo americano, para, de alguma forma, né, impedir esse processo de aproximação que existia entre uma política mais social para os oprimidos, ou para os proletários, ou para os pobres, ou para os agricultores, os camponeses, a gente pode chamar assim, todos que são explorados, né, dentro da nossa sociedade, e, consequentemente, e como essa educação poderia, de alguma forma, trazer a ideia da consciência libertadora. Essa consciência libertadora não é no sentido de só saber fazer a crítica, mas é a partir de uma leitura onde se tenta ter uma escuta mais sensível e uma enxergar para além do que está colocado no texto, a interpretação e o colocar-se no lugar do outro, é que fez com que Paulo Freire começasse a, como é que se diz, mexer com o chão da fábrica, por exemplo, com os trabalhadores das fábricas, em pensar, por exemplo, poxa, o nosso salário não está sendo um salário, é o mesmo salário há mais de 7 anos, nós estamos aqui, né, trabalhadores todos sem, com mais de 12 horas, carga horária de 12, uma distribuição de horas de trabalho gigantesca, trabalhando muito, tendo sempre o mesmo salário, não tendo nenhum outro tipo de auxílio ou política voltada para um auxílio. Nossos filhos não têm como ir para a escola a partir do que chamava aqui era o ensino secundário, que era o fundamental, séries finais hoje, né? Então, a escola normal. Então, essa possibilidade de emancipar a partir da sua condição, principalmente uma condição de ter direito ao voto, que para a Constituição e para a cidadania, para a ideia de cidadania, o sufrágio, o voto, ele era um ponto fulcral, já que as eleições brasileiras até então eram eleições da qual só se tinham direito os alfabetizados. Então, o Paulo Freire ele vai dar o quê? Asas, ele possibilita a emancipação dessa classe, inclusive nas decisões perante a sociedade, na sua representação, mesmo sendo um país capitalista, né? Florestan Fernandes, que também é muito, não sei se as pessoas conhecem, mas o Florestan Fernandes também um teórico muito importante, junto com Celso Furtado e vários outros da escola, que a gente chama da escola da USP, né? Que estudou ciência política, que fala muito disso, da ideia da democracia racial. E, na verdade, o que Paulo Freire tentou fazer foi basicamente democratizar o processo de emancipação a partir da educação. O letramento é você se tornar parte da sociedade. Então, isso incomoda quem está no controle do poder. E o Estado, nós sabemos que o Estado brasileiro, no sentido legislativo, no sentido executivo, no sentido judiciário, é um Estado que legitima o grande produtor, o grande proprietário. Então, consequentemente, o Estado ele tinha que ser um opressor nesse sentido para dar essa legitimidade. E aí você tem um golpe de Estado no Brasil que é feito, né, por uma organização executiva e legislativa, mas que é basicamente fecundada pelos militares que vão, de alguma forma, tentar silenciar Paulo Freire. Então, ele era considerado subversivo. Nesse mesmo momento que eu descrevi para você, do Jango, ele com Jango e com as promessas de um 64 totalmente diferente do que a gente viveu em janeiro, em abril nós temos o golpe. Costa, o general Castelo Branco estava nessa mesma reunião com o João Goulart,
E logo na sua saída, ele dá uma entrevista e chama Paulo Freire de subversivo, mas porque eram palavras, né, que aderiram muito a essa ideia dessa participação dos processos de políticas sociais que foram implantadas no Estado cubano e no Estado da antiga União Soviética. Pensar num país onde a força do capital é opressora, onde a burguesia domina e onde os setores conservadores da política, das igrejas, seja católica ou evangélica, os setores do agronegócio, onde os setores financeiros, aqueles que ganham com o setor financeiro, a classe trabalhadora ela sofre não só por ser oprimida na condição de classe trabalhadora, mas também quando ela busca o conhecimento para se emancipar. Aqui nós terminamos o nosso segundo bloco. Nós continuaremos a nossa entrevista com a professora Flávia no terceiro bloco do nosso programa.